Fala galera, meu nome é Alex Tomé e a gente está aqui para falar sobre corrida. A gente está retomando os vídeos do canal e resolvemos retomar com assuntos que são muito pertinentes, muito legais, que é uma série sobre maratona, as perguntas mais feitas sobre treinamento para maratona. Então, eu tô aqui na frente da câmera, atrás da câmera está a Bibi. Oi, gente. E ela vai fazer algumas perguntas pra gente. Então, a gente vai começar essa série com qual assunto, Bibi? Então, a gente vai começar falando sobre quilometragem semanal para fazer uma maratona. Acho que esse é um tema que tem surgido bastantes dúvidas para nós. Então, o que tu acha? Pode ser? Boa, vamos lá. Eu acho que esse é um dos assuntos realmente que mais aparece por aqui. Então, a gente vai começar falando sobre quilometragem semanal para maratona. Qual que é a primeira pergunta? Primeira de todas é por que esse volume de semanal ou a quilometragem semanal é importante no processo de treinamento de uma maratona? Boa, é legal que você já trouxe, né? A gente fala sobre quilometragem semanal, mas a gente também pode falar como volume de treino. Isso é um pouquinho questionável porque o volume pode ser em horas, pode ser em quilômetros, então a gente vai falar aqui em quilometragem para estar bem definido que a gente está falando de quantos quilômetros por semana você pode correr. E é muito importante porque se a gente for pensar, tem uma tendência, até a gente ver isso nos estudos, de que quanto maior a quilometragem semanal, maior a sua tendência de ter um melhor resultado. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Porque o seu corpo vai ficar mais tempo treinando, mais tempo gerando adaptações, e isso vai fazer com que você melhore. Então tem duas adaptações que elas são realmente muito importantes. A primeira delas é de ordem de base aeróbia. E o que é isso? De maneira absolutamente simples. A gente capta oxigênio, a gente transporta oxigênio, a gente leva o oxigênio lá para o músculo, lá para as mitocôndrias para gerar energia. Se você ficar muito tempo fazendo isso, você vai deixar esse sistema mais eficiente. Então você vai captar mais oxigênio, vai ter mais transporte, porque as veias vão estar mais flexíveis, mais maleáveis, os seus transportadores serão mais eficientes em maior quantidade, e você vai ter mais veias, aquelas veias que são as bem pequenininhas, que chegam lá no músculo, que são as capilares. Lá você vai ter uma densidade mitocondrial maior também, ou seja, você vai ter mais mitocôndrias, as mitocôndrias são mais eficientes, e tudo isso para que você possa produzir mais energia. Então todo esse processo que é chamado de base aeróbia, ele é muito importante, você produz mais energia, ser mais eficiente nesse sentido. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é uma questão mais mecânica, porque quando você está correndo mais quilômetros, quando você está mais tempo em exposição, você vai tendo adaptações de ordem estrutural, ou seja, o seu músculo muda, a sua estrutura óssea muda, as suas articulações mudam. Então não é só uma questão de base aeróbia de produção de energia, também uma base muito boa mecânica para que você possa sustentar depois ritmos mais fortes. Então quando você tem uma base aeróbia boa, ou seja, você produz muita energia, e você tem uma base mecânica muito boa, ou seja, você aguenta mais treino, você vai poder colocar treinos em intervalos mais pesados, vai poder colocar treinos de ritmo, então tudo isso vai ser muito importante. Quanto mais quilômetros você treinar, claro que vai ter um limite, mas se você conseguir treinar mais quilômetros, provavelmente você vai ser um corredor ou uma corredora melhor. Então por isso que ter uma base, uma quilometragem alta vai te ajudar a ter melhor desempenho. Eu já ouvi falar de vários volumes de quilometragem por semana. Tem algum que é o ideal? Isso vai depender muito de que atleta a gente está falando. Se a gente falar de atletas um pouco mais iniciantes, o volume é um. Se a gente falar de atletas um pouco mais avançados, a quilometragem é outra. Uma coisa que é muito importante a gente colocar aqui que se hoje você faz 30 km por semana, você não pode simplesmente sair de 30 e ir para 60, porque assim como o aumento de quilometragem melhora o desempenho, ele também te aproxima de uma lesão caso não seja algo controlado. Então por isso que a gente tem que separar quem é a pessoa. E eu trouxe aqui, até anotei aqui para não esquecer, 3 exemplos para a gente ter como referência. Primeiro deles, imagina uma pessoa que está começando a correr, passa lá 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos correndo e vai fazer sua primeira maratona. Essa pessoa talvez sustente e suporte um nível de treino um pouquinho menor de quilometragem, porque simplesmente a base da pessoa, o corpo não está preparado para aguentar mais do que isso. Se ela aumentar muito a quilometragem, é possível que tenha algum tipo de lesão. E até eu trouxe um estudo que faz uma comparação para a gente. Então, pessoas que vão fazer, tá anotado aqui, ó, pessoas que vão fazer uma maratona acima de 4 horas e meia, nesse estudo ele viu uma média de 43 quilômetros semanais de volume total.
É um volume bem baixo, bem básico. Minha sugestão como treinador, se você não está conseguindo fazer pelo menos uns 50, 60 quilômetros, talvez não seja nem o momento de fazer maratona ainda. A ideia seria você conseguir suportar um pouco mais de treino. Eu sei que às vezes a gente anseia muito pela maratona e é uma distância muito legal, só que a maratona também é uma prova extrema e a gente precisa estar muito preparado, não só de parte muscular, de estrutura óssea, mas também nossos órgãos, coração, rins, tudo isso trabalha muito, né? Então é realmente muito importante que a gente tenha um trabalho muito bem feito de base, né? Então, se a gente vai pensar uma pessoa que vai completar a sua primeira maratona, minha sugestão, pelo menos uns 50, 60 quilômetros. E o que o estudo aqui traz é que se você conseguir fazer acima de 56 quilômetros mais ou menos, você tem uma alta chance de fazer uma prova entre 4 horas e 4 horas e 30, mais ou menos por aí. O segundo grupo seria uma pessoa que quer fazer uma prova abaixo de 4 horas. Para essa pessoa que vai fazer abaixo de 4 horas, a minha sugestão, a gente conseguir chegar a uns 60, 70 quilômetros, mais ou menos por aí, seria bem interessante. E esse mesmo estudo trouxe que as pessoas que fizeram provas entre 3 horas e 30 e 4 horas tiveram um volume semanal de pico de 62 quilômetros. Então, acima de 60 quilômetros, né? E o terceiro grupo seria uma pessoa que quer fazer uma prova abaixo de 3 horas e 30. Esse grupo, no estudo, ele trouxe aqui que tiveram uma média de mais ou menos 81 quilômetros. Então, olha só a diferença, né? Pessoas que estão começando a correr, a gente está falando de 50 a 60 quilômetros, pessoas que querem fazer um sub 4 entre 60 e 70, e quem está fazendo abaixo de 3 horas e 30, a gente está falando aí em 70 a 80 quilômetros. É muito importante que a gente veja que, além do desempenho melhor dessas pessoas, as pessoas que desempenharam melhor também tinham mais anos de corrida, corriam há mais tempo. E isso é muito importante, porque isso vai nos ajudar a suportar uma maior carga de treino. E mais um ponto que eu queria trazer também é que a gente tem que entender que tem uma questão genética envolvida. Às vezes você vai começar a correr, vai estar com 2 anos de corrida e você já vai estar fazendo uma prova a 3 horas e pouquinho, porque a sua genética é muito favorecida para isso. Enquanto outras pessoas não têm uma genética tão favorecida assim. Então, por mais que você treine, você talvez não tenha um desempenho tão bom assim, comparado a um amigo seu, por exemplo, que pode ter uma genética um pouco mais favorecida. Então, isso também precisa ser considerado. E por último, só ainda nesse assunto, eu queria falar sobre a questão de horas de treino. A gente está falando aqui em quilômetros, beleza, é uma forma excelente a gente ver isso, só que às vezes você vai treinar 8 horas e vai fazer 80 quilômetros, e um amigo seu vai treinar 8 horas e vai fazer 60 quilômetros, porque os ritmos são diferentes. Então, embora uma maratona tenha 42 quilômetros para todo mundo, ela é uma prova diferente a depender, fisiologicamente falando, né? A depender do seu tempo de prova. Então, por exemplo, eu tenho uma maratona para 3 horas e 25, a última que eu fiz. Na mesma prova, quem ganhou fez 2 horas e 6, se não me engano. Então, eu corri 1 hora e 20 a mais do que essa pessoa. Então, por mais que a gente tenha feito os mesmos 42 quilômetros, essa pessoa se expôs 1 hora e 20 a menos do que eu. Então, eu acho que é muito legal que a gente veja também pensando em tempo, não somente em quilômetros. E aí eu acho que isso fecha um pouquinho essa parte de volume semanal ideal. Não existe exatamente um volume semanal ideal, mas, teoricamente, se você quiser desempenhar um pouquinho melhor, você vai ter que aumentar um pouco o seu volume. Pensando entre 60 e 90, seria um volume bem interessante a depender do objetivo que você quer e do quanto o seu corpo suporta. Que massa! E para a gente fechar esse primeiro vídeo, né, dentro do mesmo tema, qual que seria a tua sugestão para aumentar este volume semanal? Boa! Tem um pesquisador que eu gosto muito, que é o Steven Seiler. Ele sempre fala sobre aumentar a frequência de treinos. Então essa seria a minha dica número 1. Se você conseguir aumentar a sua frequência de treinos, seria excelente. O que isso quer dizer? Se você corre 3 vezes por semana, tenta colocar para 4 vezes. E isso não quer dizer que você vai aumentar o seu volume, a sua quilometragem de maneira instantânea. Por exemplo, se você faz 3 treinos de 10 km, 30 km semanal, você talvez não precise aumentar o seu volume semanal. Você pode fazer 4 vezes de 7,5. Daí você vai falar assim, pô Alex, mas aí é exatamente o mesmo volume. Concordo, é exatamente o mesmo volume. Mas isso é uma estratégia para que, a longo prazo, a gente consiga aumentar o seu volume. Então, por exemplo, se você saiu de 3 de 10 para 4 de 7,5, na semana seguinte você pode fazer
4 de 8, depois 4 de 8,5, 4 de 9. Então, quando você terminar esse ciclo de aumento, você vai estar com 40 km e não mais 30. Então, essa é uma excelente forma, para mim, a melhor de todas, tá? E não precisa necessariamente ser na corrida. Você pode fazer, por exemplo, na bike. Se você vai pensar que o coração do ciclista é o mesmo coração do corredor, você treinar na bike, você vai treinar também a parte mais central de coração. Claro que a parte periférica a gente sabe que é diferente, a parte muscular é diferente, mas a parte central já é o início, para você começar a colocar mais um dia de atividade física na sua rotina, pode agregar bastante. Assim como incluir uma musculação, por exemplo, que a gente sabe que melhora muito a economia de corrida. Então, aumentar esse volume, aumentar essa exposição, não necessariamente precisa ser na corrida, ela pode ser também em outros esportes. Eu acho que essa seria a dica principal. E óbvio, se você tiver um pouquinho mais de tempo e começar a fazer uns treinos um pouco mais longos, eu acho que é excelente, porque aí você consegue também aumentar o seu volume. Então, por exemplo, se você faz 3 vezes de 10 na semana e não pode colocar o quarto treino, comece a fazer 3 vezes de 11, 3 vezes de 12, coloca o treino no final de semana um pouquinho mais longo e assim a gente vai aos pouquinhos aumentando o volume de treino. É só muito legal lembrar que a corrida é um esporte de ciclos e ninguém vai aguentar aumentar o volume o ano inteiro. Então, o que a gente faz são ciclos com transições. Então, se você está treinando para uma maratona, você pensa um planejamento de 6 meses. Você sai de um nível um pouco mais baixo, você vai progredindo, compete, baixa de novo para que você possa ter uma transição. Você descansa o seu corpo, você descansa a sua cabeça, até a sua agenda, né, a sua rotina descansa um pouquinho. E aí depois você volta a subir de novo. Então, por isso que a escolha do calendário de provas anual é muito importante também nesse processo. Eu não estou falando só de você competir num ano, estou pensando isso no longo prazo, para que você possa estar competindo por 8, 10, 15, 20 anos. É importante que tenha esses ciclos, essas transições, para que você possa descansar, como eu falei, corpo, mente, agenda, para que tudo consiga se encaixar certinho. Massa demais. É interessante que a gente às vezes pensa que tem que só subir, né? Então essa questão dos ciclos mostra que realmente é um esporte de longo prazo, né? Isso. Legal. Uma coisa legal que a gente pode fazer nesses ciclos e transições é começa fazendo mais treino de musculação, conforme a prova vai chegando, você vai invertendo, né? Vai diminuindo a musculação, vai aumentando a corrida. Passou a prova, você inverte novamente, sobe a musculação, desce a corrida. Então você vai fazendo essas transições para que você possa estar sempre muito forte. Lembrando que para correr maratona, a parte muscular é absurdamente importante. Então, ter músculos fortes vai ser muito importante para que você consiga fazer os últimos quilômetros sem sofrer tanto. Já tá dando spoiler dos próximos vídeos! Boa, é isso aí. É isso então, galera. Esse é o nosso primeiro vídeo dessa série. Semana que vem já tem um outro vídeo, então é só clicar aqui para se inscrever. E também tem um botãozinho aqui para você receber as notificações, para que você possa saber exatamente quais são os vídeos que a gente vai postar nas próximas semanas. E se você gostou desse conteúdo e fez sentido para você, aqui embaixo na descrição tem as minhas redes sociais. Se você quer saber como funciona o meu trabalho, é só clicar aí e mandar uma mensagem que a gente conversa. Valeu!